Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais um vídeo 764. Acho que eu me perdi todo aqui, mas você me desculpa. Então, já é de madrugada, 5 para as 3 da manhã, mas nós tivemos um contratempozinho, mas isso faz parte da evolução, né? Então, quando vem esses contratempos, aí vem a insônia, nós não podemos desanimar, né? Então, se depender de mim, é aquilo que eu já disse muitas vezes, eu só calo depois de morto, não é desafiando ninguém, é que nós não podemos abjurar o Cristo. Muitos irmãos às vezes nos perseguem por justamente nos esforçarmos em andar na linha certa, né? Aí eles nos odeiam, mas enquanto Deus nos der paciência, vamos tocando. Então é o livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão. Nos encontramos ainda na questão 245. Então aqui Kardec ele mostra que assim, ó, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se, com o irritar-se e mostrar-se despeitado. O perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Esses espíritos agem não raro por ódio e inveja do bem, não raro por inveja, né? Esses espíritos agem não raro por ódio e inveja do bem. Então eles têm inveja e ódio do bem. Então por isso que nós não devemos nos entregar. Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Olha só. Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou, como tinha, a uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Então é só você ver. A família não teve a satisfação de o enganar. Interrogado, Kardec interrogou esse espírito acerca do motivo por que se agarrara à pessoa distinta, em vez de o fazer o homem maus como ele, respondeu: Estes não me causam inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos.
e eles sabem, incapazes de lhes resistirem. Um destes últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito apocada, interrogou sobre os motivos dessa escolha, respondeu: tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Tá vendo só? Ligo-me a um idiota que nenhuma força me opõe. Então, o processo é muito relativo. Você observa que cada caso é um caso. Esse aqui, por exemplo, já está dizendo: tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. É lógico, uma pessoa criteriosa, uma pessoa com conhecimento, me repeliria. Ligo-me a um idiota, quer dizer, uma pessoa sem cultura, a uma pessoa doente, uma pessoa que não consegue reagir, que nenhuma força me opõe. Agora, mudando para a questão de número 246. Há espíritos obsessores, sem maldade, que alguma coisa mesmo denota de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber, têm suas ideias, seus sistemas, sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar, de olhos fechados, e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas, essa frase está meio errada, as mais ridículas utopias. Então você observa que existem há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Então existem obsessores e eles são dominados pelo falso orgulho, pelo orgulho do falso saber. Então eles têm as suas ideias, têm lá os seus sistemas, né? Têm lá as suas ideologias. Então, eles atuam sobre determinados médios sem cultura, sem disciplina, sem moral. E ao atuar sobre esses médios, eles começam a expor e a impor a sua forma de pensar. Eles não estão nem aí com aquela fórmula ridícula. Eles não se preocupam com isso. Eles não se preocupam com a existência das ciências
que tudo confirma, que tudo prova, eles se sentem melhores que as ciências. Eles tentam fazer com que predomina as suas ideias, ignorando eles as ideias dos cientistas que anos e anos estudam. Então, olha só, eles têm um falso conhecimento sobre as ciências, a economia social, eles têm a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médios bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam. Então, eles procuram esses médios bastante crédulos, esses médios avessos à doutrina dos espíritos, esses médios que não estudam, esses médios indisciplinados, charlatões, mistificadores. Então eles não se preocupam. Eles já não se preocupam, os médios também, une-se o útil ao agradável, a fim de os impedir de discernir os verdadeiros do falso. Então, eles agem dessa forma justamente para que dificultem, né, para aqueles crédulos o processo de discernir o verdadeiro do falso. Então, esses seres são os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias, né? Então, as pessoas passam a crer as mais ridículas utopias. Como conhece o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam, como conhece o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam, conhecem o prestígio, eu estou lendo de novo, a cabeça não está virando agora, em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de dizerem Jesus, a Virgem Maria. Então, esses espíritos, eles são tão inescrupulosos, eles são assim tão ridículos, que eles se apoderam desses nomes, desses nomes venerados que passaram aqui pela Terra, né? É lamentável. No Brasil mesmo tem médios recebendo Mãe Maria Santíssima. No Brasil mesmo, o que tem de médio, se você acessar o YouTube, você vai ter uma noção do que eu estou dizendo. O que existe de médios recebendo Dr. Bezerra de Menezes e Chico Xavier, não está escrito. Mas por que, Luiz, essas pessoas não podem receber esse espírito? Não é questão que não pode. Acontece que esses seres já fizeram muito pela humanidade. Não há necessidade desses espíritos se manifestarem mais, trazendo-nos mensagens consoladoras. Chico Xavier mesmo tem mais de 500 livros. Para que Chico se manifestar? Dr. Bezerra de Menezes é um espírito de um nível tão elevado que não necessita estar aqui no nosso meio. Então isso é vaidade dos médios.
e ser médio assessorado pelas trevas que querem aparecer. E outra coisa, esses espíritos, Chico Xavier, quando no corpo físico, o Chico gostava do anonimato. Ele gostava do anonimato. Então, isso prevalece no plano espiritual, esse anonimato. Nada contra quem recebe Chico, Bezerra, esses espíritos renomados, mas por uma questão de bom senso, gente, não filma a mensagem desses espíritos e coloque no nas redes sociais, não. Isso é falta de caridade, isso é falta de bom senso dos médios, isso é falta de humildade, isso é excesso de vaidade. Quando Bezerra de Menezes manifestar através de você na casa espírita que você frequenta e que for filmado, usa aquela filmagem apenas para poder estudos dentro da casa. Você quer uma prova? Eu falo embasado na doutrina dos espíritos. Divaldo Pereira Franco, eu já trouxe ao conhecimento da humanidade que 99% dos trabalhos mediúnicos na casa espírita, lá na Mansão do Caminho, são filmadas. Eles filmam todo o trabalho de desobsessão, filmam o mentor no final, que deixa a mensagem, para que depois eles possam vir a estudar tudo o que aconteceu ali naquela reunião mediúnica. Está certinho eles. Mas você, eu pergunto a você, você por um acaso já teve o prazer de assistir uma mensagem de Joana de Ângeles nos trabalhos mediúnicos de Divaldo Pereira Franco através dele? Se você já assistiu, mande para mim. Mas veja bem, tem que ser uma mensagem filmada dentro dos trabalhos mediúnicos de desobsessão lá na Mansão do Caminho através do Divaldo. Ou um outro espírito, Manuel Filomeno de Miranda, Marco Prisco, Dr. Bezerra de Menezes, lá dentro da Mansão do Caminho. Você não vê. Você não vê Divaldo servindo de fantoche aí a esses espíritos obsessores. O que tem de obsessor passando do Dr. Bezerra de Menezes no Brasil não está escrito. O que tem de obsessor passando por Chico Xavier no Brasil não está escrito. Aí eu digo para você assim, gente, sabe o que esses obsessores querem? Que as pessoas se apeguem mais a esse tipo de evento e se esqueça dos estudos da teoria da doutrina dos espíritos. Você entendeu? Parece que dizendo assim, parece que eu tô falando mal. Não estou falando mal. Eu estou tentando. Se você soubesse o que aconteceu comigo há umas 2 horas atrás, até agora que começou esse vídeo aqui agora, se fosse outra pessoa, estaria, eu acredito que até internado. Até internada essa outra pessoa estaria. Hipotermia, muitas outras coisas que eu não vou dizer. Se fosse outra pessoa,
estava com hipotermia, estava com pneumonia, estava com 1 milhão de coisas. Fosse outra pessoa, eu estaria dormindo hora dessa. Mas eu mesmo, assim, aqui estou me fazendo de forte para gravar pelo menos mais um vídeo, para tentar mostrar para as pessoas que quem está com a luz, na luz permanece. Então nós, como representantes dessa doutrina dos Espíritos, nós temos que lutar pela doutrina. Eu podia estar dormindo, eu podia estar no hospital, eu podia estar em tratamento agora de hipotermia, porque só eu sei que eu passei. Mas não, eu estou aqui. Obrigado? Não. Por amor. Por amor a quem? A você. Mas por que a mim e não a Jesus? Porque Jesus não precisa do nosso amor. Deus não precisa do nosso amor. Deus não precisa de nós. Jesus não precisa de nós. O Espiritismo não precisa de nós. Nós é quem precisamos do Espiritismo, nós quem precisamos de Jesus, nós quem precisamos de Deus. Então nós é que temos que fazer a nossa parte. Então nós não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje, porque pode ser que amanhã já não estejamos mais aqui. E todo minuto, todo segundo, ele é importante. E o que as trevas fazem para poder desviar as pessoas dessa mentalidade, não está escrito. Mas felizes daqueles que tiverem olhos para ver, vão conseguir ver. Felizes daqueles que estiverem ouvido para ouvir, porque vão conseguir ouvir. Felizes daqueles que tiverem boca para falar, porque vão conseguir falar. Isso são atributos do Espírito. Nós não podemos omitir. Então nós vamos deixar para o próximo vídeo, mas vai ser no outro dia, porque agora a avó Leontina não queria nem que eu pensasse em gravar vídeo hoje. Mas eu falei, vó, eu preciso. A minha dívida está grande. Eu não posso esmorecer. A dívida está muito grande. E conversando com ela esses tempos atrás, eu falei assim, vó, 53 anos, 40 anos na doutrina dos Espíritos. Só quis saber, né? Fiz uma pergunta só de neto para a avó, né? A senhora, na condição de minha avó, a senhora podia me dizer, vó, já estou 40 anos trabalhando na doutrina dos Espíritos. A senhora acha que quando eu deixar o corpo físico, por quê? Meu filho, não se preocupe em deixar o corpo físico agora não. Eu falei, mas por quê, vó? Ela falou, porque segundo as informações que tive, se você deixar o corpo físico nesse exato momento, em 2022, você vai dar um trabalho. Eu falei, mas por quê, vó? Porque se você deixar o corpo físico nas condições que você se encontra, no mínimo 15 anos você vai passar nas regiões umbralinas. Aí eu me conscientizei isso daquele dia em diante. E quanto mais eu trabalhar, isso está fazendo uns 3 meses que eu perguntei a ela.
Então eu me conscientizei isso de quanto mais eu trabalhar, mais diminui esses 15 anos, podendo vir para uns 14 anos, né? Na hora que deixar o corpo físico, aí permanece lá só uns 14 anos, tá bom demais. E você pensa que o umbral não é uma região boa, é melhor ficar no umbral do que ficar no fogo do inferno eterno. E pelo menos do umbral um dia você sai. Do fogo do inferno eterno de Dante você nunca mais lá sai. E com relação ao inferno, o umbral é 5 estrelas. Porque do umbral você pode sair, do inferno você não pode sair. Então eu rogo a Deus, a Jesus, e imploro a você também as tuas orações em prol de todos nós. Se você puder, a única coisa que eu te peço é que não se esqueça de mim nas tuas orações, não. Porque se eu não puder um dia te ressarcir, pode ter certeza de que Deus fará isso por mim. Então vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.